Olá, eu sou Eduardo Queiroga e apresentarei o texto Sobreposições, Oposições e Trânsitos, Autoria e Processos Criativos na Fotografia. Ele é parte de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente com a intenção de observar estratégias autorais e processos criativos em relação à fotografia, entendendo que autoria e criação não são a mesma coisa, mas que possuem pontos de contato e até mesmo algumas sobreposições. Neste texto, eu busco tocar em 3 pontos principais: sobreposições e oposições entre autoria e processos de criação, deslocamentos impostos pela imagem técnica, no papel do sujeito criador, do sujeito autor, e também a porosidade entre diferentes aplicações da fotografia. A maioria das pessoas, quando a gente fala em Cláudia Andujar, elas vão se referir à autora de obras como essa que a gente está vendo aqui. Ou obras que ocupam, por exemplo, toda uma galeria de Inhotim. Quando fazem isto, não estão tratando diretamente daquela pessoa comum, daquela senhora que reside em São Paulo, ou que tem um CPF, enfim, que paga condomínio, né? Uma pessoa comum. A noção de autoria é responsável pela instauração de um novo sujeito que surge junto com a obra. Não há autor sem obra, não há obra sem autor. Como Michel Foucault traz nessa questão, quando ele pergunta: o que é uma obra? O que é, pois, essa curiosa unidade que se designa com o nome de obra? De quais elementos ela se compõe? Uma obra não é aquilo que é escrito por aquele que é um autor? Assim como a ideia de autor tem relação com exclusão, coerência, recorte, essa ideia de o autor instaurando ali uma noção de unidade. O nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser do discurso. Poderíamos dizer, muito resumidamente, e para efeito desse estudo, que a criação se localiza no espaço anterior à existência da obra. Um conjunto complexo de escolhas, percursos, técnicas, materiais, atravessamentos que agem na gestação de um trabalho. Mas o que nos interessa nessa observação dessas sobreposições, dessas oposições, são os modos de funcionamento de um e de outro que agem na construção de discursos. Esta é uma chave importante para o nosso percurso. A infinidade de variáveis contidas em um percurso criativo estabelece distâncias entre diversos autores. No entanto, ao trazermos a discussão para o âmbito da imagem técnica, no caso da fotografia, cuja cadeia de produção é muito atravessada por parâmetros reprodutíveis, por configurações, programações, tratamentos, padronizações, abrimos para uma probabilidade de resultados se aproximarem em termos formais. Em outras palavras, é maior a chance de 2 diferentes fotógrafos ou fotógrafas chegarem a resultados muito parecidos, sem que isso signifique necessariamente plágio ou falsificação. Nestas 2 fotos, temos resultados muito parecidos obtidos por 2 fotógrafos, Sebastião Salgado e João Roberto Ripper. Virtualmente, essas fotografias poderiam ser ainda mais parecidas, pensando assim como um resultado visual, pois além de estarem fazendo as tomadas quase do mesmo ângulo, na mesma situação, na boleia de um caminhão, eles usavam equipamentos semelhantes, filmes provavelmente do mesmo fabricante e até mesmo do mesmo modelo. A captura aconteceu ali se utilizando da mesma iluminação que era disponível no local, entre vários outros fatores. Então essa combinação de variáveis poderia ter chegado inclusive a fotos muito parecidas, praticamente idênticas. O que eu quero destacar então é que a fotografia ela nos força a rejeitar um desvendar da criação apenas pelo resultado como imagem ou pelo seu processo de criação, pelo seu processo de obtenção. O terceiro ponto que eu havia proposto é a questão do trânsito entre diferentes aplicações. No início dos anos 80, a fotógrafa Cláudia Andujar, que dedicou sua vida à causa Yanomami,
produziu uma série de fotografias com o objetivo de registrar habitantes das aldeias em uma missão sanitária, uma missão de saúde. Como os Yanomami não usam nomes próprios, a saída foi fotografá-los com numerações para que assim pudessem preencher as fichas e fazer um acompanhamento médico. Era um uso estritamente como documento, uma ficha de cadastro. Mais de 20 anos depois, essas mesmas imagens voltam a circular, dessa vez na parede de galerias e nas páginas do fotolivro marcados. Neste arco entre os dois usos tão distintos, há um movimento de ressignificação que inclui sua experiência como alguém que foi diretamente afetada pelo nazismo. Cumprido, mesmo que de modo panorâmico, este sobrevoo sobre os pontos listados, nos parece muito mais estimulante pensar a autoria e o processo criativo na fotografia através de seu estatuto lacunar, através das lacunas, das brechas e incompletudes que regem essa linguagem. E para isso a gente tem usado um autor que nos interessa muito, que é o Georges de Dilberman, com a discussão sobre montagem e remontagem. O que me animou a trazer esse texto para o encontro foi a possibilidade de apontar esses tópicos e me ajudar a criar bases para desdobramentos futuros. Então, dessa forma, comentários e interlocuções são mais do que bem-vindos. Muito obrigado.